Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino, era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, que a Tua palavra, que foi lida, possa ser proclamada conforme a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor possa preparar as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos receber a semente do Teu Evangelho, e que ela frutifique, Senhor, em nossos corações, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Chegou o mês de dezembro, amém? E com ele chegaram as nossas preocupações. Não é verdade? Quando chega o mês de dezembro, a gente literalmente fala assim: o ano acabou. E quando chega o mês de dezembro, a gente também se lembra que tem que comprar o quê? Tem que comprar o quê? Os presentes de Natal. E aí começa a correria.
Então, por isso que o Natal, o mês de dezembro, é uma das épocas mais agitadas do ano. Porque tudo converge nesse mês. No mês de dezembro, a gente se dá conta que o ano está acabando, e aí a gente lembra que a gente prometeu um monte de coisa e não fez nada. A gente diz, caramba, eu prometi que esse ano eu ia fazer exercício. Eu prometi que esse ano eu ia viajar com a minha família. E eu prometi que esse ano eu ia fazer isso, aquilo outro. O ano está acabando, e agora? Aí você quer fazer em um mês que você não fez um ano inteiro. Então a gente se dá conta que o ano está acabando. A gente se dá conta que metade do 13º já foi embora. Para aqueles que recebem. E só ficou a outra metade para receber ainda. E a gente se dá conta que tem que comprar presente para um monte de gente, com a metade que ainda vai entrar. Aí você começa a se preocupar com a ceia de Natal. Aí você vai ver o preço do bacalhau cai duro. Gente, como o bacalhau está caro. Um dia eu passei, acho que foi na Casa Pedro. Vi o preço do bacalhau, quase cai duro mesmo. Quase que eu fiquei duro igual o bacalhau. Falei, meu Deus. Aí, bacalhau não dá, eu vou para o Chester, também está caro. E por isso que é um mês agitado. Aí você lembra que tem que decorar a casa. Aí você vai comprar a decoração, também está tudo caro. E aí você vai ficando o quê? Cada vez mais agitado. Você olha, aí você chega no shopping, caramba, o Barra Shopping já botou árvore de Natal, eu não fiz nada. Então é um mês de muita agitação, e o comércio ele vai fomentando isso. Ele quer realmente que as pessoas estejam agitadas, sabe por quê? Pessoas agitadas não pensam. E aí você sai comprando tudo que eles querem. Black Friday. Eles pegam o preço, dobram o preço e te dá 40% de desconto. É o negócio mais ridículo que eu já vi na minha vida. Pega o preço, né? Quem já fez esse cálculo de acompanhar o preço antes da Black Friday, vê que quando chega eles dobram o preço, estão 40% de desconto, ou seja, ainda ganharam mais 10%. Saldão de Natal é outra enrolação. E as pessoas vão ficando agitadas e preocupadas. Por isso o mês de Natal é um mês de tanta agitação. Você entra nos shoppings, estão cheios, as lojas estão cheias, aquela confusão de um lado para o outro. O mês de dezembro é um mês de muita correria para o mundo. Mas, e para os cristãos? O que o mês de dezembro representa para os cristãos? Para aqueles que servem a Deus? Para aqueles que proclamam a sua fé no Salvador e Redentor de toda a humanidade, que o confessa como Senhor das suas vidas. Os cristãos deveriam, e eu falo deveriam porque às vezes sem perceber a gente vai entrando nessa agitação, não é verdade? A gente vai se deixando levar. Mas para nós cristãos, esta época do ano deveria ser uma época de preparação e reflexão. Deveria ser uma época do ano em que nós deveríamos estar nos preparando e refletindo sobre o que essa data representa no calendário cristão. O que nós celebramos no Natal? Nós celebramos o caminhão da Coca-Cola passando em carreata. Nós celebramos Papai Noel chegando e deixando os presentes na lareira, né? Que aqui no Brasil nem tem lareira. Pelo menos no Rio de Janeiro
Quem botar uma lareira em casa tem que estar com algum problema, porque o calor que faz aqui no Rio de Janeiro, tem muito para a região serrana, né? Que a gente vai para a região serrana, a gente vê as casas, as pousadas com lareira e tal. Mas aqui na cidade do Rio é mais complicado. Mas o que é que nós celebramos? Os presentes, Papai Noel, as carreatas? Não, não é isso que o Natal representa para nós. O Natal, ele representa, o Natal deveria ser uma celebração da vinda de Deus. É o cumprimento de uma promessa. Meus irmãos, Deus fez uma promessa. E o Natal, ele significa o cumprimento dessa promessa. Então, a nossa alegria não deveria estar nos presentes ou na mesa da ceia. Eu estou falando da mesa da ceia da nossa casa, não a mesa da ceia, da Santa Ceia. Mas a nossa alegria, a nossa celebração, ela não deveria girar em torno dos presentes, em torno da ceia de Natal, ou em torno desta correria, que toma conta das pessoas. A nossa celebração deveria estar totalmente voltada para o fato de que Deus cumpriu a sua promessa. O próprio Deus, o eterno Deus, ele encarnou. A gente não consegue, meus irmãos, entender o tamanho disso. Talvez, e assim, eu falo talvez porque eu ainda acho que é uma comparação muito aquém do que realmente aconteceu, mas quando alguém fala para você assim, deixa de ser criança, o que isso quer dizer? Que você está se comportando de uma forma inadequada para a sua idade, ou seja, você está se rebaixando. Já ouviu isso? Alguém já falou isso para você? Para de se comportar igual criança. O Deus Todo-Poderoso, ele se humilhou, vindo em forma humana. Você consegue? A nossa mente, ela é limitada, ela não consegue entender o tamanho disso. O Deus Todo-Poderoso, que controla todo o universo, que criou todas as coisas, habitou num corpo de carne igual ao nosso. E ele fez isso para ir para a morte. Então, a nossa celebração deveria ser, ou deveria girar em torno do maior milagre de toda a história da humanidade. Um Deus Todo-Poderoso que desceu dos céus e habitou entre nós. Por isso a Bíblia diz que ele também foi chamado de Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Então, o maior milagre de toda a história da humanidade começou com o primeiro degrau da humilhação do nosso Deus. Para nós foi algo glorioso, mas para Deus foi um processo de humilhação. Paulo diz que Jesus se esvaziou. Ele abriu mão da sua glória para habitar entre nós. Isso foi um processo de humilhação. Para nós foi uma grande alegria, mas para Jesus foi um processo de humilhação, e ele fez isso. Ele não mediu esforços. Meus irmãos, quanto mais eu penso sobre isso, mais eu fico assim, maravilhado com o que Deus fez.
Ele se humilhou, ele se rebaixou. Ele abriu mão de toda a sua glória, todo o seu poder para viver entre nós. E para quê? Para morrer por nós. Então, o Natal, ele é o maior milagre de toda a história da humanidade por conta disso. Porque se trata de celebrar o Deus que se fez carne. Se trata de celebrar o nascimento daquele que habitou entre os homens, daquele que pisou com os seus pés santos a dura terra em que nós pisamos, e que brilhou a sua luz sobre as trevas nas quais nós estávamos vivendo. Não é pouca coisa, meus irmãos. E quando a gente para pensar sobre tudo isso, não sei se você está sentindo, mas eu aqui estou sentindo, caramba, tudo aquilo que eu estava falando sobre presente, 13º, e rabanada, e bacalhau, isso fica pequeno. Sim ou não? As outras coisas ficam tão pequenas, quando você compara com o que Deus fez. E a sensação que eu tenho é que eu falo assim, eu estou preocupado com tanta coisa, mas nada é mais importante do que o que Deus fez por mim. E a igreja precisa, meus irmãos, voltar a essas origens. Pastor, o senhor está dizendo que eu não devo comprar presente? Eu não estou falando isso. Eu não estou dizendo que você não tem que comprar presente. Se você tiver condições de comprar um bom bacalhau, compre, faça, prepare a sua ceia. Não há nada de errado nisso, decore a sua casa. O que eu estou dizendo é que tudo isso é tão menor se comparado ao que Deus fez. Você entende isso? E aí aquela agitação que vai tomando conta, ela vai indo embora e você começa a sentir uma paz que vem do fato de que Deus me ama. Deus ama você. Tudo isso Ele fez por quê? Porque Ele nos ama. Ele se humilhou, Ele se esvaziou, Ele pisou neste duro chão. Simplesmente porque Ele nos ama. E aí toda aquela agitação, ela vai ficando em segundo plano. Por quê? Porque nós deveríamos, meus irmãos, como cristãos, levar a nossa família a celebrar o Natal dessa maneira. Quando a gente se reúne para quê no Natal? Para comer a rabanada da tia, ou o bacalhau da mãe, porque sempre tem alguém especialista na família, não é verdade? Tem um especialista em bacalhau, tem um especialista em bolinho de bacalhau, tem um especialista em rabanada, não é verdade? Aí o pudim, esse Natal está chegando, eu vou comer o pudim da vovó. Isso é bom. Mas você percebe que, como cristãos, a nossa celebração deveria conduzir a nossa família para se lembrar disso aqui. Gente, nós estamos reunidos aqui para celebrar o cumprimento de uma promessa. Nosso Deus, Ele desceu dos céus e habitou entre nós. Se nós estamos aqui, isso é o que nós deveríamos celebrar na nossa ceia de Natal. E falarmos a respeito disso e orarmos juntos. E reunirmos a família ao redor da mesa para cantar louvores a Deus, para adorá-lo pelo que Ele fez. Então, meus irmãos, a nossa celebração deveria ser a nossa celebração deveria ser mais a respeito do Deus que encarna milagrosamente,
que morre piedosamente e que ressuscita vitoriosamente. Eu vou repetir essa frase. A nossa celebração deveria ser mais em torno do Deus que encarna milagrosamente, que morre piedosamente e que ressuscita vitoriosamente. Dessa forma, abrindo um novo e vivo caminho para que todos os homens de todas as tribos, povos e nações possam nascer de novo. E não sob Papai Noel e troca de presente. Não é que você não possa fazer isso, pode, mas se no momento da ceia, na sua família, você não se lembra dessas coisas, você está perdendo a verdadeira celebração. Você entende isso? A gente perde a verdadeira celebração. A celebração do Deus que encarna milagrosamente, que morre piedosamente e que ressuscita vitoriosamente. Para nós, é disso que se trata o Natal. Um evento desse tamanho, dessa grandeza, dessa magnitude, não pode ser celebrado de qualquer maneira, porque nem o próprio Deus celebrou este evento de qualquer maneira. Como é que Deus celebrou o nascimento do seu filho? Como é que Deus celebrou o nascimento do seu filho? Já esqueceram? Hã? Meu próximo compromisso é só às 18. Como é que Deus celebrou o nascimento do seu filho? Já esqueceram? Acabamos de ler. Acabamos de ler, versículo 8. Como é que Deus celebrou o nascimento do seu filho? Havia naquela mesma região o quê? Pastores que faziam o quê? Estavam lá nos campos guardando os rebanhos, ou seja, naquela época era comum que os pastores levassem as ovelhas para grandes distâncias, às vezes, né, quando era necessário. Quando eles tinham comida e água perto, eles ficavam perto. Mas quando não tinha, eles iam para lugares mais distantes. E, obviamente, se eles fossem para um lugar mais distante, não tinha como ficar voltando em casa e voltando no rebanho o tempo todo. Então, quando eles iam para mais distantes, eles ficavam junto com o rebanho. E aí eles estavam lá, pastoreando e guardando os seus rebanhos durante as vigílias da noite, porque de noite é que vinham os bichos, né, que vinham devorar as ovelhas, então eles tinham que ficar atentos, guardando o rebanho. Versículo 9. E aí o que aconteceu? Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E quando o anjo do Senhor chegou, o que aconteceu? A glória do Senhor, nós estamos falando de quê? De como Deus celebrou o nascimento de quem? O que Deus fez? Deus mandou um anjo. Quando ele desceu, a glória do Senhor brilhou. E eles ficaram tomados de grande temor. Versículo 10. O anjo, porém, disse a eles o quê? Não tenham medo. O anjo do Senhor viu que eles estavam com medo do que estava acontecendo, porque havia também um entendimento naquela cultura e naquela época que quando alguém visse o anjo do Senhor poderia perder a própria vida, porque ninguém vê a face de Deus e continua vivo. Então, o anjo do Senhor aparecendo assim, eles temiam pela própria vida. Mas o anjo do Senhor disse o quê? Não tenham medo. Eu estou aqui não para fazer mal, parafraseando, mas eu estou aqui para fazer bem. Por quê? Eu estou aqui para lhes trazer o quê? Boa nova de grande alegria, que será para quem? Do povo. Versículo 11.
é que hoje, olha a mensagem do anjo, é que hoje, na cidade de quem? E quando ele fala na cidade de Davi, ele está falando também de um cumprimento de uma outra promessa que ele fez. Ele disse que da descendência de Davi, viria quem? O Messias, que assumiria o trono de Davi para sempre. Então é que hoje, os detalhes são importantes. Lucas, ele era detalhista. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o quê? Lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então veja que o próprio Deus, celebrando o nascimento do seu filho, ele envia o anjo para falar com os pastores que estavam no campo guardando o rebanho. Versículo 12. Isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Versículo 13. E de repente, meus irmãos, olha, oh aleluia, olha como Deus celebra o nascimento do seu filho. Era um processo de humilhação, mas Deus celebrou com muita alegria. E de repente apareceu o que com o anjo? Uma multidão, gente. Imagina você no campo de noite, tudo escuro, uma fogueirazinha para você se esquentar. De repente aparece um anjo, começa a falar com vocês. De repente o céu se acende, e não se acende porque o sol nasceu, mas se acende porque uma multidão de anjos surgiu. E essa multidão do exército celestial, eles estavam fazendo o quê? Louvando a Deus. E o que eles diziam? Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Meus irmãos, se Deus celebrou o nascimento do seu filho assim, como nós podemos fazer pouco caso do que esta data representa? Quando a gente prioriza os presentes, mais uma vez, eu não estou dizendo que é para você não comprar presente. Você pode comprar presente, fazer o seu amigo oculto da família, enfeitar a sua casa, fazer a sua rabanada. Mas você entende que isso é secundário? Se você não celebrar esta data desta maneira, claro que você não vai poder fazer com que uma multidão de anjos apareça. Mas se o próprio Deus fez questão de anunciar isso, nós também devemos anunciar isso nas nossas casas. Nós precisamos, quando reunirmos a nossa família, nós precisamos celebrar o que esta data realmente representa. É o nascimento do Filho de Deus, que nasceu milagrosamente, morreu piedosamente e ressuscitou vitoriosamente. É isso que essa data representa. E nós não podemos ignorar isso, nós não podemos deixar de nos lembrar dessas coisas. E o mais interessante, meus irmãos, disso tudo, é que Deus poderia ter anunciado isso para tanta gente. Deus poderia
ter feito esta multidão de anjos aparecer para um monte de gente, sim ou não? Mas Deus apareceu apenas por um grupo de pastores. Que o texto nos diz que eles foram correndo lá ver aquilo. E quando chegaram lá, eles viram a criança. Eles viram Maria, viram José, viram a criança na manjedoura. No versículo 15, pode botar na tela, por favor, eles falam assim: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. No versículo 16, diz que eles foram depressa e encontraram Maria, encontraram José, encontraram a criança deitada na manjedoura. E veja, o Deus Todo-Poderoso teve como berço o quê? Uma manjedoura. O que é uma manjedoura? Às vezes a gente vê no presépio, às vezes a gente fala, mas a gente não sabe o que é uma manjedoura. O que é uma manjedoura? É um lugar onde se bota comida para os animais. Manjedoura é mal comparando, se você tem um cachorro em casa, você não tem um pote onde você bota ração. A manjedoura costumavam ser coisas mais retangulares e maiores, onde a ração ou o alimento era colocado ali para que os animais maiores pudessem comer. Porque imagina um cavalo, um boi, um jumento se ajoelhando até o chão para comer. Então era uma coisa mais alta para que eles pudessem comer. Forraram ali com palha, e o primeiro berço de Jesus foi uma manjedoura. E no versículo 17, veja os propósitos de Deus, eles vão além do nosso entendimento. Deus poderia ter aparecido com aquela festa, porque, meus irmãos, eu fico pensando, imaginando, uma multidão de anjos cantando e louvando a Deus, deve ser uma visão extraordinária. Mas apenas um grupo de pastores viu aquilo. E aí eles viram tudo. No versículo 16, deixa no 16, por favor. No versículo 16, que eles foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Agora sim, versículo 17, por favor. E quando eles viram isso, o que eles fizeram? Foram passar adiante. Eles foram contar aos outros o que tinha acontecido. E quem era aquele menino? E através do testemunho dos pastores, versículo 18, todos os outros que ouviram se admiraram das coisas que os pastores contaram. E no versículo 20, diz que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Meus irmãos, foi assim que Deus celebrou o nascimento do seu filho. E nós não podemos ignorar essa data. Essa data não pode passar batida. Essa data não pode ser celebrada de qualquer maneira, porque para nós ela é muito especial. Como eu disse, ela representa o Deus que nasceu de forma milagrosa, que morreu de forma piedosa e que ressuscitou de forma vitoriosa. Nós precisamos nos lembrar dessa data e celebrá-la de uma maneira especial. Assim, meus irmãos, este período do ano, que para a igreja se chama o Advento, é uma grande oportunidade para nós prolongarmos e intensificarmos a alegria do Natal. Ao invés de celebrarmos o Natal em apenas um dia, nós temos a oportunidade de celebrar o mês inteiro, através de oração, de leitura da palavra e de
preparação. Nós precisamos preparar o nosso coração para celebrar o dia que marcou a chegada do nosso Rei. Este mês não é um mês qualquer. Ah, pastor, mas eu já li que Jesus não nasceu em dezembro. Sim, provavelmente. Alguns estudiosos dizem que ele nasceu pelo meio do ano, entre junho e agosto. Mas a data oficial é dezembro. Adianta a gente ficar brigando com isso? Há 50 anos na minha vida, pelo menos, o Natal é 25 de dezembro. Então não adianta ficar brigando com o calendário. Então vamos aproveitar que há uma data marcada para isso e vamos celebrar como Deus deseja, amém, irmãos? A igreja precisa voltar às suas origens. Lembre da multidão de anjos. Lembre de como Deus celebrou isso. E celebre com a sua família isso também. Mas que não seja apenas um dia, que você já possa ir trabalhando isso ao longo do mês. Seus filhos. Os cristãos deveriam valorizar menos o Papai Noel e valorizar mais a Cristo. Ah, pastor, mas eu gosto que meu filho acredite em Papai Noel. Tudo bem. Mas não prolongue isso na vida dele. Sabe, assim que ele começar a deixar de ser criancinha e começar a ter mais entendimento, pare de falar um pouco de Papai Noel e fale do que o Natal realmente representa, que é Jesus Cristo. Você pode ter certeza que ele vai amar mais o Natal a partir desse dia. Porque o Natal para nós é especial. O Natal para nós, meus irmãos, tem um significado diferente. Pois esta mesa, ela nos faz lembrar o tamanho do preço que Jesus pagou por nós. Esta mesa nos traz a memória de que o nascimento de Jesus tinha um propósito. E esse propósito era morrer por mim e por você. Então, quando você estiver junto da sua família, coma o seu bacalhau, coma a sua rabanada, amém? O pudim da vovó. Mas não se esqueça daquele que dá sentido a toda a celebração. Não se esqueça daquele que morreu no seu lugar, que morreu no nosso lugar. Não se esqueça daquele que ressuscitou e que hoje, nesse exato momento, ele está assentado à destra de Deus Pai. E não se esqueça de que ele fez uma outra promessa: eu voltarei. Amém? Ele disse: eu voltarei para buscar a minha noiva. E se ele cumpriu a primeira, certamente ele cumprirá a segunda promessa. E quando ele voltar, aleluia, nunca mais sairemos da presença dele. Nunca mais. Irmãos, a presença de Deus, ela é tão maravilhosa, não é verdade? Às vezes a gente está no culto, o Espírito Santo sendo derramado, mas daqui a pouco o culto acaba, a gente vai para casa e a agitação vai tomando conta da nossa vida, não é verdade? Mas quando estivermos na presença dele, será essa presença para sempre. Não sairemos mais da presença dele. Então é isso que deve nortear
a celebração do nosso Natal. Amém, irmãos? Vamos nos preparar adequadamente para a celebração do dia 25. Vamos preparar a nossa família, vamos preparar a nossa casa para o que o Natal realmente representa. Amém? Que Deus nos abençoe.